As entidades não vão me procurar para me dizer alguma coisa. Eu tenho que perguntar. Pai, essa situação, isso, por que o senhor fez aquilo ali? Por que o senhor entregou dessa forma? Por que o senhor foi lá fora e voltou de novo? E aí eu comecei a aprender. Eu não posso deixar passar em vão. Ele não vai me ensinar. Ele vai o quê? Responder aquelas pessoas que realmente estão atentas e querem perguntar. E o que eu mais fazia era perguntar. Nesse sentido. Mas respondendo a pergunta do Leonardo de Oxalá, é isso? Isso. Boa noite, Leonardo de Oxalá. São todos esses acontecimentos rituais dentro da nossa querida Umbanda, que são diversos, é que nós temos que entender. Eu sempre fui um homem basicamente ligado à ciência, mas sabia que eu tinha que tentar conciliar a ciência com a religião. E o que é verdadeiro e o que é bonito é ver que realmente a ciência bateu com todo o ato religioso que eu fazia, com todo ritual. Ora, quando eu estou usando uma ruda, eu estou fazendo uma bomba de íons, nessa transferência de íons e tal. Então eu comecei a conciliar isso tudo. Então o fumo em si é um grande defumador individual, né? Personalizado, em que entidades usando fogo de todos os 4 reinos, né? Ele consegue transmitir e tirar os miasmas e os cascões astrais da pessoa de forma individual. Mas eu sei onde ele quer chegar com a pergunta, se o médium pode evitar isso, a entidade. E o álcool? Ora, o álcool, a grande diferenciação, você não vê na televisão, na mídia, nos meios de comunicação, algum problema com o caboclo. Olha, o caboclo tal, fez tal trabalho, papapá, e o preto velho, não, a figura é do Exu. Por quê? Por quê? Por causa do álcool. Porque o Exu é o único a utilizar o álcool e é imprescindível para ele. Ele é o senhor que de todos os destilados, né? Tudo que é expansão e contração é do Bará, por consequência também é do nosso Exu, mas destilados, não cerveja, não é o seu tipo de bebida, mas destilados. Então o Exu realmente já qualificado, com o passar do tempo ele começa a não ter mais sintomas e nem deixar sequelas na utilização do álcool, porque ele evapora o álcool através dos seus poros, ficando um pouco de resquício. Mas em respeito à pessoa, ao corpo físico, se realmente eu for vedado por uma questão de saúde, por consideração e respeito, porque fica alguma sequela, mesmo eu sendo médio antigo, na questão do álcool, ele não vai utilizar álcool. Ele vai me respeitar, não vai utilizar o álcool. Eu não vou beber porque o meu não pode beber, etc, etc. Eu não vou deixar nenhuma sequela, né? Então, nesse sentido, ele vai respeitar, evidentemente, sim, a saúde do seu médium. Pai Rubens, aproveitando aqui, os filhos de Oxalá hoje estão participativos, Pai Sal. Que bom. É um outro Leonardo de Oxalá novamente aqui. Ele pede assim, quer saber, até aproveitando o gancho, quer saber por que quando se fala de Exu, as pessoas associam ao mal? Bom, de certa forma, nós execramos o fato de nós associarmos o Exu ao mal. Ou seja, o mal sempre tem correspondência ao diabo. Muito bem. E nós colaboramos em parte por isso. Você vai na Zevanária, o que você mais vê? A figura de um demônio representando o Exu. Quer dizer, nós mesmos estamos colaborando para isso. Com o rabinho, quer dizer, desculpa, na minha casa, eu raspo. Eu tiro as guampas, não fica com guampa. Eu tiro o rabo, não compro nenhuma imagem que tenha um rabo de Exu, alguma coisa assim, para não distorcer. Vai chegar o dia que nós vamos homenagear o Exu com a sua visão humana. Vai ser um homem, simplesmente com uma capa e tal, mas distorcer essas figuras, essas aberrações que levam já a essa associação. Mas como? Quando chegamos no Brasil, os padres tinham que associar alguma coisa ao demônio. E pelo fato, e aí vem a figura do tridente e tal, então eles acharam que a figura que mais se assemelhava era o Bará, por consequência o Exu, e até hoje continua na figura do Exu. Por que mal? Porque você não vai numa casa pedir alguma coisa para um caboclo que pode te fazer mal, mesmo. E aí você vai aqui em banda, você que trabalha só com Exu, lá não tem caboclo, então eles pedem para o Exu. Agora, se é o Exu fulano de tal, isso é outra história. Mas se apresenta com o nome, né, da falange de Exu, e muitas vezes se vê um quiumba qualquer. Mas por isso está associado ao mal, porque ninguém vai perguntar ou vai fazer um pedido de alguma coisa a um caboclo. Mas sempre a figura denegrida do Exu. Quer dizer, nós mesmos, umbandistas, somos responsáveis por grande parte desse prejuízo dessa valorosa figura chamada Exu.
Muito bem, Pai Rubens. Aqui nos chega também, Pai Saul, da Rádio Umbandeiros. Um abraço ao Maurício Diogo. Um abraço, Maurício. Ele diz o seguinte, que o programa está fantástico e a partir de agora estão retransmitindo o programa Voz da Umbanda pelo site umbandeiros.rg10.net. Ele manda um abraço a todos da mesa, em especial ao Pai Rubens de Chaplaná. Um grande abraço, Maurício. E ele nos pede também para divulgar aqui um canal no YouTube que está disponibilizado os áudios da Voz da Umbanda, inclusive os passados. www.youtube.com/umbandeiros. Beleza, obrigado Maurício Diogum, que esteve aqui na semana passada, onde nós fizemos uma entrevista com ele, ativo umbandista, e Rubens, nós já podemos considerar eles, inclusive esses que estão aqui à mesa, entre eles o Maurício, os neo-umbandistas. Neo-umbandistas, sim, com certeza. Que bom! Nós olhávamos há certo tempo atrás ao nosso redor e não vimos realmente um horizonte que pudesse, digamos assim, levar avante o nosso sonho de termos uma Umbanda enriquecida por pessoas que pudessem debater lá fora, que pudessem no programa de televisão e nos honrar com a sua presença. O que nós temos visto durante certo tempo é uma figura exótica e realmente antipática de um padre da Igreja Católica, né? Botando alguns umbandistas como sparring para ele, né? Mike Tyson lutando contra esse sparring. Então ele passava de forma demolidora por cima desses sparring, e os sparring pegavam um Exu e ele dizia: me mata, então me mata. Nós precisamos de pessoas que realmente saibam debater. Porque você vai com um padre católico que tem uma experiência muito grande em filosofia, nessa uma formação muito grande. Nós vamos com alguém do islamismo, os caras são fera. Aí mandamos um bandista lá que nos representa paca. Até porque a visão, assim, como o Pai Saul nos batiza, neo-umbandistas, é a propagação da religião, da Umbanda, pelo conhecimento, pelo discernimento, pela capacidade de manter um diálogo aberto, sem ser ofensivo, sem ser rude com as pessoas, que até então não se deparava com figuras que se propusessem a isso, né? E isso é o que nós viemos buscando já há algum tempo, vamos dizer pouco, mas há algum tempo, a militância dessas pessoas mais esclarecidas, mais jovens. Tem duas coisas que tornam um bandista pela metade, na acepção atual. Na concepção atual. É o homem que só tem prática e é o homem que só tem teoria. Nós temos que juntar essas duas coisas para formar realmente um bandista de respeito nas atuais circunstâncias, que é o que se precisa. De primeiro você passava uma vela na pessoa, passava um galho de arruda, estava tudo bem, a pessoa ia para casa, e aquilo satisfazia. Hoje as pessoas até são mais exigentes em questão. São os porquês, né, Pai Rubens? Exatamente. O senhor está me passando esse trabalho, mas por quê? Porque meu avô passava. Não, eu tenho que dizer, não, porque eu tenho fundamento para isso, tal. Mas as pessoas necessitam de mais segurança naquilo que estão fazendo hoje. Muito bem, estamos direto dos estúdios da Rádio Difusora, 21 horas 20 minutos, 9 graus e 7 décimos, 99% a umidade relativa do ar. Você pode ligar para o telefone 32212658, 32217653 e participar do programa, que está indo de forma muito veloz hoje, rápida, para o seu final. Estamos entrevistando o Rubens de Chapanã, homem do rádio, escritor, dirigente espiritual, professor. Além de professor de Umbanda, é professor de matemática. Por isso que ele dá aula de matemática aqui às vezes. Eu gostaria que esse programa tivesse 4 horas, porque eu queria inquirir, sim, esses jovens que estão dentro da Umbanda, para saber dos seus sonhos dentro da religião, das suas convicções, de por que também estão dentro da Umbanda, o que eles se propõem a fazer, o que a Umbanda realmente tem respaldado eles na sua vida, buscando o seu equilíbrio, que é a questão mais fantástica da religião, é você ter o seu equilíbrio interior. Você obtendo isso, você consegue transformar o mundo lá fora. Nós dizemos sempre assim, se você estiver bem, o mundo lá fora vai estar bem. E o que a Umbanda se propõe a fazer é que tu esteja equilibrado nesse sentido. Para fazer que cada amanhecer seja diferente na tua vida, que cada amanhecer tenha uma flor brotando na tua janela, que o sol sorria para ti.
mas é preciso você estar equilibrado. E a Umbanda se propõe a fazer isso exatamente conosco. E é linda, né, Pai Rubens, é uma situação linda. Quem vivencia, quem conhece, quem está na Umbanda, quem é umbandista, sabe muito bem do que nós estamos falando. E é essa talvez a nossa maior ideia, talvez a nossa maior missão, propagar, levar isso adiante para as demais pessoas também possam compartilhar do que nós sentimos. Aproveitando também, se o Pai Saul me permite, agora o Pai Rubens também, trago hoje novamente uma crônica do sacerdote umbandista Rodrigo Queiroz, né, que ele é dirigente espiritual do Instituto Cultural Aruanda, tem um trabalho bastante interessante. A crônica é intitulada Conheça-te. Então começamos assim. Conheça-te a ti mesmo. Célebre frase inscrita no arco de entrada do templo de Apolo, e ao lado, apontando para a imagem do deus, estava a frase: Tu és. Sócrates dedicou os últimos anos de sua vida a conhecer-se, pois, inconformado com a revelação do oráculo de que seria ele o mais sábio dos homens na Grécia, tentou provar que era um erro tal afirmação. Essa busca foi em vão. Sócrates não se conhecia ao certo. Perdemos muito tempo, muita energia e oportunidades tentando fazer coisas que não conferem com nossos potenciais, nossas reais inclinações. E isso leva os indivíduos a profundas frustrações diante da vida. Falta, no geral, o olhar para si, o que não deve ser confundido com o olhar para o umbigo. Olhar para si é mergulhar no íntimo, aberto a se descobrir, ouvir a voz do coração, seguir a intuição e lutar por aquilo que você é de fato. Cuide para que não seja uma simples obra de manipulação alheia, para que não seja mero fantoche manipulado por outros. Mergulhe em si, ouça a voz do silêncio e permita-se descobrir. Poderá descobrir coisas sempre que você queira negar, que não lhe agradará, então não fuja, encare, enfrente, supere-se, seja herói de você mesmo, seja o que for, mas viva por e para aquilo que realmente te faz sentir útil, que te completa, que tenha utilidade para você e seu meio. Nada pode ser mais deprimente do que viver uma vida sem saber quem você é. Pense nisso. Muito bem. Do Alexandre Comino? Rodrigo Queiroz. Rodrigo Queiroz. Mais um neobandista. Muito inteligente esse guri. Aqui percebemos, né, Pai Saul, no primeiro parágrafo do texto, o que comentavas em sua primeira aula no curso de teologia umbandista. Verdade. A inconformação de Sócrates em ser considerado o homem mais sábio em seu tempo. Pelo oráculo de Delfos, um amigo foi até e Sócrates não aceitou. Disse, a primeira vez os deuses erraram. Se comprovou. Pai Saul, aqui nos chega mais dois comentários e duas perguntas via telefone. Primeiro, o Alessandro, ele pede para o Pai Rubens a diferença entre o Bará e o Santo Antônio. E qual o orixá representa cada dia da semana. E ele manda um abraço especial para o senhor, Pai Saul. Muito obrigado, Alessandro. Continue sintonizado. E agora tu vais receber, Alessandro, uma aula do Rubens de Chapanã. E a Luciana de Ogum também pede para o Pai Rubens. Ela quer saber se os Exus têm que evoluir e por que tem pessoas que usam eles para trabalhos para o mal. Assim eles não descem em escala de evolução? Bom, respondendo a primeira pergunta do Alessandro, né, que qualquer um na mesa evidentemente responderia com... mas coube a mim responder. Bará é Bará, Santo Antônio é Santo Antônio. Cada um é cada um. Eu não posso comparar Santo Antônio a Bará por uma questão de sincretismo, ou seja, eu tenho que dar uma figura da Igreja Católica que era anterior, há muito tempo atrás, se fosse hoje não teria isso, evidentemente, compararam então Bará ao Santo Antônio. Então, e é muito respeitado o Santo Antônio até alguns pontos de Exu, tal, falam em Santo Antônio e tal, mas meramente são duas figuras distintas. Uma é uma energia e outra é um ser que já esteve aqui entre nós na Terra. Considerando, Pai Rubens, que Bará seria uma divindade, dá para se considerar o Santo Antônio um filho de Bará, então? Não, o que acontece é assim, eu considero o orixá, o Xangô é a montanha,
Iemanjá é o mar. Não, são sítios. Bom, então são energias. Não são energias. São senhores de energias. É diferente. A Yansan é a senhora de energia eólica. O Oxalá é o senhor da energia solar. Mas apenas uma das energias que ele domina. Então são senhores de energias. Não tiveram corpo físico, mas nós, pessoas, temos que antropomorfizar. Nós temos que acreditar em, então, um corpo de Ogum. Então, Ogum, eu vou ver, ele é um homem forte, guerreiro, assim, mas isso foi pura ideia de antropomorfizar o ser humano. Aí pegaram o rei de Irê, tal, que morreu em tal data, e, pô, esse cara tinha força e tal. Esse é o cara, esse vai ser o nosso Ogum. Xangô, 1451 a.C. Então, bom, esse vai ser o nosso... Porque ele tinha um grande domínio sobre algumas forças da natureza. Mas, na verdade, os orixás não tiveram isso. E quando um orixá se fala nas partes positivas e negativas, nós, como receptores, criamos a parte negativa. A energia elétrica é boa? Fantástica. A energia elétrica nos aquece, nos permite aqui estar num programa, mas eu posso, com energia elétrica, fazer um curto-circuito criminoso. Eu posso queimar alguém numa cadeira elétrica. Então, com receptores dessa energia, eu vou ter uma energia maravilhosa na minha mão. Agora, o que eu vou fazer é diferente. É a mesma coisa aqui, ó. Então, o Bará é uma energia extraordinária, como o Bará. O Saul tem me alertado por várias vezes disso, me pôs a pensar da importância que tem o Bará. Não se faz nada sem Bará. Eu vou fazer um trabalho por deixar tal. Primeiro para Bará. Senão não passa. Não adianta tu fazer o trabalho. Então o São sempre me alertou disso. E eu fui atrás do Bará e sei a importância que ele tem realmente. E Santo Antônio, para chegar a esse sincretismo, já discuti isso muitas vezes com o pai Saul. Poxa, ligar a Santa Bárbara, que era uma santa muito mansa, com a Yansan, que é guerreira, brava. Pô, a Santa Bárbara foi uma mártir, né? Foi morta pelo pai, porque não queria... E o senhor disse, não, mas eles jogaram. Deve ter jogado para isso. Então, para ligar a Santo Antônio, certamente os antigos jogaram para isso e deu Santo Antônio. Mas são figuras distintas. Eu nem posso dizer que Santo Antônio seja filho de Bará. Até interessante a história do Santo Antônio. Ele é contemporâneo de São Francisco de Assis. E Santo Antônio era português. Ele não era italiano. E era um templário. Ele estava para ser elevado à categoria de cavaleiro no dia 23 de abril, que é patrono de Portugal e também patrono da Grã-Bretanha. Depois passou a Inglaterra a adotar ele como patrono, o São Jorge, por isso a bandeira da Inglaterra e não da Grã-Bretanha tem aquela cruz vermelha com branco. Mas a Grã-Bretanha também tem uma cruz no azul, no fundo tem uma cruz vermelha. E Santo Antônio estava para ser iria passar a cavaleiro, e ele feriu num duelo um amigo. E esse amigo, mortalmente, ele faz uma promessa que ele serviria a Deus, a Jesus, se salvasse o amigo. O amigo salvou. Ele deixa da noiva e vai pregar. Só que a pregação, ele era um grande orador e ele sai à rua. Ele não parava. Ele era um andarilho. E por isso talvez associem também a Santo Antônio o fato dele. E também associam em algum sincretismo, me parece que é na Bahia, a Ogum a Santo Antônio, porque ele era um cavaleiro. Até pelo dia 23 de abril. Dia 23 de abril. Desculpe, mas pode continuar. E tem a segunda pergunta, que a Luciana de Ogum. Ela quer saber se os Exus têm que evoluir e por que tem pessoas que usam eles para trabalhos para o mal. E assim, se eles não caem nos degraus de sua evolução. A gente procura dizer, olha, espíritos de luz, não deseja luz para o caboclo tal, porque ele já... Não, todos eles precisam de luz. Nós sempre precisamos. Luz significa ascensão, significa evolução. Até chegar ao nível... Há uma coisa que se pergunta, interessante, isso eu até coloco no livro, é que se os caboclos conhecem Jesus. Não. Eu digo que não. Porque eles ouvem falar tal como nós. Eles estão num plano tão acima, que eles também ouvem falar e acreditam como nós, na sua existência. Mas talvez você evoluindo, você vai chegar a um plano em que você divise essas grandes santidades que ocorreram aqui na Terra ao nível que eles estão. Mas é preciso evoluir para isso. Ora, eu considero sempre o Exu como uma corporação. Como tem a corporação dos caboclos, tem a corporação dos pretos velhos, são corporações como se fosse Marinha, Aeronáutica e Exército. Nós temos dentro da Marinha, muitas vezes, um trabalho em conjunto com a Aeronáutica.
No caso, um caboclo não se utiliza dos seus servos, do seu empregadinho, que é o Exu, mas sim outro, da outra corporação, para fazer um trabalho junto. Eu vou montar um computador na casa de alguém, eu faço toda a montagem, mas a parte elétrica eu não faço. Aí eu chamo alguém que possa o fazer, eles trabalham em conjunto. Mas essa ideia de que Exu, ou tanto dentro do próprio questão do... o Exu não passa de um orixá mensageiro, ele é mensageiro, trabalha para os outros e tal. Não é bem assim. E também dentro da Umbanda, o nosso Exu de Umbanda não é servidor de ninguém, ele serve ao orixá. Aí sim. Então, dentro da mesma corporação, eu posso ter aqui um Exu ao nível de coronel dentro da sua corporação, ou tenente-coronel que queira passar a coronel, aí sim ascensão. Tenho na outra aqui um caboclo que é um sargento. Por que o Exu vai deixar a sua corporação e até diz, o Exu pode virar um caboclo? Uma vez Exu é sempre Exu. Uma vez caboclo, sempre caboclo. Certo? Então, aqui ele tem uma oportunidade de ascensão dentro da sua própria corporação. Isso esclarece um ponto que muito me incomoda. Por diversas vezes os Exus são considerados os esquerdos e as demais entidades os direitos, por assim dizer. E por muitas vezes já ouvi também comentários do tipo, o Exu quando evolui ele pode passar ao lado direito. Eu faço uma comparação bastante clara disso. Todos nós somos dotados de dois lados no nosso corpo, o direito e o esquerdo. Não há como permitir a evolução somente de um deles. Se você tenta trabalhar a evolução só do seu lado direito, o lado esquerdo vai atrofiar e você deixa de ser um ser por completo. Para que isso transcorra e se mantenha o equilíbrio no ser, é necessário que ambos os lados evoluam em paralelo. E logo, nós temos a evolução do Exu, como o Rubens havia nos colocado, está galgando o cargo de tenente-coronel para coronel. E temos um sargento do outro lado que é um caboclo. Mas ambos os lados estão evoluindo, cada um dentro do seu caminho. E lembremos que essa questão de esquerda e direita, o coração está muito mais para a esquerda do que para a direita. Só complementando a pergunta, porque se pede mal para o Exu e ele vai, evidentemente, cair na sua escada ou na sua trajetória de ascensão. Ora, um Exu de lei é até pleonasmo, porque todo Exu é de lei, certo? Todo Exu verdadeiro, ele sabe o quanto foi custoso galgar cada degrau. Olha, a evolução lá em cima, gente, é muito mais complicado do que aqui. Aqui é a nossa oportunidade, nós estamos jogando fora a oportunidade de evoluir, porque é muito mais complicado evoluir lá em cima. E até porque aqui a gente perde a consciência no nascimento, né? Perde-se essa informação do passado. Certo. Então, ele sabe o quão importante é ele continuar essa caminhada de ascensão. Por que ele vai num trabalho de magia que vai propiciar o fulano ganhar o emprego do ciclano e ele vai cair 10 degraus através disso? Não. Aí nós estamos falando dos pseudo-exus, dos quiumbas, que são aqueles que estão tentando se oportunizar dentro da falange dos exus, que ainda são corrompíveis. Ainda passam por esse sistema de receber uma galinha preta em relação ao trabalho. E esses são normalmente afastados da falange, de imediato. Mas um Exu não vai fazer esse tipo de coisa. Agora, é aquilo que eu sempre digo, vários vão se passar por Exus. Porque fica mais fácil eu falar num tranca-rua fazendo mal. Mas não é, na verdade, um tranca-rua legítimo, sem dúvida nenhuma. Eu só quero, antes o James vai fazer algumas leituras, lembrar que nós vamos, em homenagem ao Rubens, nosso ilustre convidado desta noite, encerrar o programa com a prece da Umbanda na parte de Chapanã, na voz do Roberto Calabró. Então você que estiver em casa, passando por algum momento difícil, sobretudo na área da saúde, fique conectado com o programa Voz da Umbanda, faça a sua prece juntamente. Hoje é com esse axé de Chapanã que estamos recebendo aqui na rádio para limpar, para reciclar, transformar esse axé poderoso que vem de Chapanã e sobretudo na pessoa de Rubens de Chapanã. Pai Rubens, tem uma leitura de um ofício que nos chega aqui. Após nós só não terminamos de responder para o Alessandro, ele também nos pede na pergunta anterior qual o orixá que representa cada semana. Sim. Depois, se o senhor puder responder. Sim. Nos chega aqui, Pai Rubens, o Pai Saúl, também um ofício datado do dia 13 de agosto de 2012 que diz o seguinte: Digníssimo Senhor Babalorixá Saúde Medeiras,
A Casa Branca de Ogum Beira-Mar e Mariazinha da Praia, fazendo uso de uma de suas atribuições, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a homenagem pública a ser realizada na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em 1º de setembro de 2012, às 10 horas nessa cidade. Na oportunidade também receberá homenagem o excelentíssimo senhor ministro da Reforma Agrária, Gilberto Pepe Vargas, por ocasião dos serviços prestados à comunidade afro-umbandista do Brasil, e em especial à comunidade afro-umbandista de Caxias do Sul. O referido evento tem por objetivo enaltecer os esforços realizados por Vossa Senhoria e sua conquista em nome da comunidade afro-umbandista do Brasil, e especialmente da comunidade afro-umbandista de Caxias, à frente da Associação de Umbanda Caxias, inclusive pelo empenho em idealizar a bandeira dessa religião e a luta pela instituição do Dia Nacional de Umbanda, promovendo assim a legitimidade à causa desta comunidade. Tem mais um pedacinho, Paisão, desculpa. Na oportunidade, convidamos a participar do Fórum de Opiniões Afro-Umbandista que se dará no mesmo evento, a fim de conscientizar e mobilizar a opinião pública em torno das legítimas dificuldades enfrentadas pela comunidade afro-umbandista, bem como colher informações acerca da demanda e da estrutura hoje existente no nosso município para fiéis e a prática de sua fé, na perspectiva de definir estratégias para o futuro e articular uma rede de proteção aos direitos de nossa prática religiosa. Para tanto, estarão representantes na homenagem pública à comunidade afro-umbandista e seus representantes. Quem manda o ofício é a sacerdotisa Tuíse Aldre Corezola, desculpa. Muito obrigado. O ministro vai estar em Caxias do Sul e nós temos um grande apelo a fazer ao ministro, Rubens, porque o santuário de São Paulo está passando por um momento muito difícil que querem tirar o santuário. Então, já que o ministro Pepe tem uma relação direta com o departamento que é agrário? É Reforma Agrária. Ele é ministro da Reforma Agrária, pelo que fala lá o ofício. Não é esse o título, acho que é... Peraí, deixa eu ver aqui certinho qual é o nome. É... Também... Vamos ver se nós achamos aqui. Na oportunidade de receber a homenagem ao excelentíssimo senhor ministro da Reforma Agrária, Gilberto Pepe Vargas. Mas não seria esse o setor dele, né? Não é Reforma Agrária. Não é Ministério de Desenvolvimento? É, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento né? Agrário. Perfeito. Então nós vamos pedir ao ministro, já que ele vai se fazer presente, que interceda. Isso é o importante. O mais importante que a homenagem é que ele possa interceder a favor do pai Ronaldo Linares na sua luta com o santuário. Mas até aproveitando aqui uma utilidade pública, nós temos o Iselton, ele é um umbandista que se mudou há pouco para Caxias, e ele mora numa determinada região de Caxias e ele pede qual um centro que ele possa participar e trabalhar. Sugiro ele entrar em contato com a Associação de Umbanda Caxias, né? Pelo telefone 3222-8163 e será dado todas as informações, né? Perfeitamente. Nós temos a relação de todas as casas por bairros. Então tu liga por 3222-8163, é Erivelto? Iselto. E você terá a informação. Ligar na parte da tarde. Você vai receber os templos que existem no bairro mais próximo ou no teu bairro mesmo. Bem, nós estamos chegando e o tempo hoje, nós vamos terminar o programa em razão de ter começado mais cedo, 20h20, vamos terminar às 21h50. Nós vamos também colocar a prece em homenagem ao Rubens, aos caros ouvintes. Eu peço assim, já agradecendo a presença do Rubens, que sempre enaltece, e dizer o seguinte, Rubens, para ti, não precisa de convite. A rádio está aberta e eu convidei o Maurício para vir participar, sempre sem avisar. Nós vamos te convidar, evidentemente, mas tu vem aqui conosco para trazer assuntos pertinentes. Então gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais, agradecendo imensamente a tua presença no programa hoje. Eu que agradeço, Saúl, e esteja ciente que cada vez que tiver um bolo aqui para comer, eu estarei no programa. Principalmente aqueles que tu faz de forma fantástica. Eu realmente nunca comi uma torta como a que o Saúl fez. Quer dizer, eu estou tomando remédio até hoje para tentar melhorar. Mas toda vez que tiver torta aqui, eu venho ao programa. Mas é um prazer muito grande. Um prazer muito grande estar com o pessoal. Esqueci. Não sei se tu quer. Bom, eu vou ler aqui, que já botaram para mim, os dias da semana aqui, né? Então, na segunda-feira, tem 2 orixás que não tem como errar. Princípio e o fim. Bará é o primeiro, segunda-feira, Oxalá é o último, o fim.
Depois, terça-feira, se dá como Xangô. 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 Né? Terça-feira é Xangô e entram outros orixás junto, mas se deixa como terça-feira para Xangô. Quarta-feira, Chapanã, meu pai. Aí pode entrar o Obá junto, que pode ser segunda, pode ser quarta e tal, outros orixás. Quinta-feira é Ogum, tá certo? Sexta-feira é a nossa grande mãe, né? Sábado é da Oxum e domingo, então, do Oxalá. É mais ou menos dessa forma que se conhece o dia, o ano de quem vai ser. Depois se joga para saber o seu complemento. Mas voltando aqui, eu fico contente realmente, surpreendido com a capacidade, a qualidade do pessoal. Isso me faz dormir descansado. Isso me faz saber que nós estamos criando uma base muito boa. Nós não somos topos de nada. Nós apenas sopramos um ar. E nesse ar envoltos pela própria chama da Umbanda, surgiram essas pessoas que estão aqui hoje. E nós queremos que mais pessoas possam participar disso. Somos eternos sonhadores, somos. Eu sou um sonhador, sou. Para que a nossa Umbanda possa refletir sua luz divina, não só nos seus templos, mas que possa expandir isso através dos templos, dos ares, para que penetre no coração de cada ser humano, vendo a sua beleza e a sua capacidade. É como disseram certa vez e fizeram essa pergunta ao nosso querido Dalai Lama: qual é a melhor religião do mundo? Certo que ele dirá que era o budismo tibetano. Ele disse: não, a melhor religião do mundo é aquela que te faz sentir melhor como ser humano. Para mim, e que me faz sentir melhor como ser humano, foi, é e sempre será a nossa querida Umbanda. Eu quero deixar meu axé, meu boa noite a todos os ouvintes, e foi um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. Muito obrigado, Rubens. Então vamos às considerações finais também de nosso querido Gustavo de Ogum. Quero agradecer imensamente, Pai Rubens, a sua presença aqui, por ter podido compartilhar conosco seus conhecimentos, né, um pouco da sua história também. E quero me colocar aqui à disposição também do Pai Saul, Pai Rubens também, para que possamos fazer realmente um novo debate aqui sobre os anseios da Umbanda, né, para esses próximos anos, o que cada um espera, o que podemos traçar como metas, digamos assim, para a Umbanda, aquilo que cada um prevê, aquilo que cada um quer para a Umbanda, o que sente da Umbanda também, né? Quero deixar o meu axé, quero deixar o meu boa noite a todos. Quero externar um especial cumprimento hoje à minha esposa, que está aqui também. E estaremos presentes no próximo domingo aqui também. Quero agradecer imensamente, Pai Rubens, pela sua presença, seu conhecimento. Pai Saul também, Mãe Tânia, que está aqui presente, e os demais membros da mesa. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo Rubens, que é responsável pelo departamento jurídico da Associação de Umbanda Caxias, enquanto advogado, e também é presidente da Casa Branca de Ogum Beira-Mar, junto com o Evandro vice, o James segundo vice, e aí vai uma falange atrás de tudo querendo ocupar o cargo. Mas não. Evandro de Oxalá. Assim como o Gustavo, agradeço muito a sua participação. Foi bastante esclarecedor e bastante instigante, porque aqui nós tivemos uma pequena pincelada do que poderá vir a ser a aula do Pai Rubens no curso de Teologia Umbandista. Então, uma coisa que deixa bastante instigado e curioso. O que mais esperar? Certo? Somos todos sonhadores, porque acreditamos numa Umbanda repleta de luz para todos os seres humanos. Compartilhamos desse sonho. E aqui eu vou parafrasear Raul Seixas, quando ele diz que sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Oh, tá bonito. Deixo aos ouvintes um desejo de uma excelente semana a todos, um forte abraço e muito axé. Até o próximo domingo. Muito obrigado, Evandro de Oxalá. James de Ogum. Pai Rubens, em especial quero lhe agradecer novamente, e em nome dessa nova classe, parece que estamos fazendo uma facção da Umbanda, né? Não umbandistas. Jamais nossa pretensão é separar alguma coisa, seguir um caminho paralelo. Nós viemos para corroborar o trabalho de vocês e aprender com vocês, e que vocês vão ser nossos eternos mestres, por assim dizer. Deixar meu axé também a todos, ao Pai Saul, que nos incentiva e nos cobra muito também, e a todos os da mesa, a todos que também ficam nos bastidores nos apoiando. Uma boa noite a todos, meu saravá, e até domingo que vem.
Muito obrigado, James, e peço sempre que vocês prestem atenção quando usarem esse termo neobandista, não se confundirem e dizer neonazista, que daí nós vamos ficar mal na história. Neobandista. Quero renovar meus cumprimentos aos caros ouvintes, agradecer pela audiência, convidá-los no próximo domingo a estar sintonizado no dial 1250 da Rádio Difusora Caxiense, sempre ligando. Nós vamos estar aqui às 20h20 até às 21h50. Quero externar novamente um abraço ao Rubens de Chapanã, Gustavo de Ogum, Evandro de Oxalá, James de Ogum, a minha esposa Tânia de Amanjá, Lia de Ançã, Victor de Xangô, também Daiane de Ossanha e a Melissa, que está em casa, um abraço, e o Léo de Oxalá e mais o nosso operador de som, que está todos os domingos aqui, André Luiz, nome fortíssimo. São 21 horas 47 minutos, 9 graus e 6 décimos, 99% a umidade relativa do ar. As minhas saudações, e fica uma prece para homenagear Rubens de Chapanã. E no domingo que vem estaremos de volta com o mega programa Voz da Umbanda. Até lá, uma boa noite e um bom início de semana. Prece a Obaluayê. Mestre das almas, meu corpo está enfermo, minha alma está abalada, minha alma está imersa na amargura de um sofrimento que me destrói lentamente. Senhor Omolu, eu evoco Obaluayê, Deus das doenças, orixá que surge diante dos meus olhos, na figura sofredora de Lázaro, aquele que teve a graça de um milagre no gesto do divino Filho de Jesus. Mestre dos mestres, Obaluayê, teu filho está enfermo, teu filho se curva diante da tua aura luminosa, na magia do milagre que virá de tuas mãos santificadas pelo sofrimento. Socorre-me, Obaluayê. Dai-me a esperança da tua ajuda, para que me encoraje diante do martírio imenso que me alucina. Faças com que eu não sofra tanto. Meu Pai, Senhor Omolu, Tu és o dono dos cemitérios, Tu és sentinela do sono eterno, daqueles que foram reduzidos ao Teu reino. Tu és guardião das almas que ainda não se libertaram da matéria. Ouve a minha súplica, atende ao apelo angustioso do Teu Filho, que se debate no maior dos sofrimentos. Salve-me, irmão Lázaro. Aqui estou diante da Tua imagem sofredora, erguendo a derradeira prece dos vencidos, conformado com o destino que o Pai Supremo determinou, para que eu suplicasse minha alma ao maior dos sofrimentos. Salve minha alma desse tormento que me alucina. Tome meu corpo em Teus braços. Eleva-me para o Teu reino. Se achares, porém, que ainda não terminou minha missão nesse planeta, encoraja-me com o exemplo da Tua humildade e da Tua resignação. Alivia meus sofrimentos, para que levante deste leito e volte a caminhar. Eu te suplico, Mestre, eu me ajoelho diante do poder imenso de que és portador.
invoco a vibração do Obaluaê. Atotô, meu Pai. Obaluaê. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.